Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a probabilidade e algumas formas de calcular a probabilidade. Então vamos iniciar nosso vídeo com uma cena do filme Era do Gelo, em que o Scratch ele cai e tenta mergulhar no oceano, porém ele se depara com um bloco de gelo. E aí vem a pergunta, qual a probabilidade do Scratch cair exatamente em cima do bloco de gelo na imensidão do oceano? Bom, para essa probabilidade, a resposta é relativamente simples, ela é de 100%. Por quê? Porque a cena ela necessita de um apelo cômico, que é exatamente o esquilo cair no bloco de gelo, então necessariamente ele precisa cair nesse bloco de gelo. Esse tipo de probabilidade é distribuída num espaço não equiprovável, em que a probabilidade de cair no bloco de gelo é muito maior do que em qualquer outro local do oceano. Em geral, nós não vamos trabalhar com esse tipo de espaço de probabilidade, e vamos trabalhar somente com os espaços equiprováveis. E aí volta a pergunta, como a gente pode fazer esse cálculo trabalhando com a área? Então a gente parte de um exemplo de escolher um ponto que pertence ao hexágono e também pertence ao quadrado. Quando a gente pensa num espaço equiprovável, a forma de calcular essa probabilidade é através da razão entre a área desejada e a área total. Então, nesse caso, a gente vai fazer a área da região vermelha do quadrado sobre a área do hexágono. E isso vai me dar a probabilidade de escolher um ponto que pertença tanto ao quadrado quanto ao hexágono. Outra forma de pensar a probabilidade é através da função. Então, a gente define uma função chamada função probabilidade, e para isso a gente precisa definir seu domínio e seu contradomínio em primeiro lugar. O domínio dessa função é o conjunto formado por todos os subconjuntos do espaço amostral. E o contradomínio é o intervalo real entre 0 e 1. A lei de formação dessa função precisa obedecer a algumas características. Então, a primeira é que todo elemento do domínio, todo elemento A, tem a probabilidade entre 0 e 1. Lembrem-se que esse A é um subconjunto do espaço amostral, então é também um conjunto. Então, nosso segundo item é que a probabilidade do vazio é 0. Nosso terceiro, a probabilidade do universo é 1. E, por fim, a probabilidade de A mais B, a probabilidade de A mais a probabilidade de B, se a interseção for vazia. Então, dessa forma, a gente pode construir qualquer espaço de probabilidades, seja ele equiprovável ou não. Mas nós vamos trabalhar simplesmente com os espaços equiprováveis. Dessa forma, para a gente calcular a probabilidade de qualquer evento, basta que a gente faça a razão entre a quantidade de elementos do conjunto A, que é o nosso evento, é o nosso elemento do domínio, pela quantidade de elementos do nosso conjunto universo. Então, essa é a forma de calcular a probabilidade pensando como uma função. Bom, temos então a dúvida, e a dúvida expressa pela pergunta que aparece, que é a noção de quantas vezes mais repetir o evento mais próximo esperado chegar à probabilidade calculada passa pela noção de limite. Então, eu vou mudar um pouco essa dúvida, vou reescrever para quanto mais vezes repetir o evento, maior será a chance do evento ocorrer. Essa noção passa pelo limite? E a resposta a essa pergunta, a resposta inicial, né, a primeira pergunta, é depende. Depende do espaço de probabilidade, depende da pergunta que a gente está trabalhando, depende do nosso contexto. Vou trazer aqui dois contextos, né? O primeiro é o contexto que a gente já trabalhou, de Mega Sena. Então, digamos que toda semana eu jogo os jogos, as dezenas 12, 27, 36, 45, 53 e 60. Independente de quantos jogos ocorram, ou seja, quantas vezes a caixa faça a extração de novos números, a minha chance de ganhar não muda. Isso ocorre porque a Mega Sena ela possui sorteios independentes. Isso são eventos independentes. Um evento não influencia no resultado do outro. Então, a probabilidade de um evento ocorrer não depende dos eventos anteriores. Isso, inclusive, é um erro que algumas pessoas cometem. Pensa-se, né, que se a gente jogar as mesmas dezenas toda semana, um dia essa combinação vai sair. Não necessariamente. Então, esse é um erro muito comum que as pessoas pensam. Bom, nosso segundo cenário é pensar agora em uma urna contendo 1000 bolas azuis e uma bola vermelha. Então, se a gente retirar de forma sucessiva bolas da urna, a chance de sair a bola vermelha aumenta a cada retirada em que ela não sai.
Percebam que toda vez que eu retiro uma bola, se eu retirar uma bola azul, aumenta a probabilidade de eu retirar na subsequente uma bola vermelha. Mas, se eu retirar uma bola vermelha, a única bola vermelha, eu não tenho mais chances de retirar a bola vermelha. Então, a probabilidade passa a ser 0. De forma prática, o que é que a gente pode pensar? A probabilidade é uma razão. A razão do que eu quero, né, o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do conjunto universo. Para a primeira probabilidade, a gente teria aqui 1 sobre 1001. Se eu não retirar a bola vermelha, eu passo a ter como segunda probabilidade, para a segunda retirada, 1 sobre 1000. E assim sucessivamente. Eu passo a ter 1 sobre 999, 1 sobre 998, até retirar a bola vermelha. Isso só ocorre porque, nesse exemplo, a gente não repõe as bolas na urna. As retiradas são sucessivas. Então, a depender do contexto que você tenha, repetir o evento não necessariamente te dá mais chances ou menos chances de aumentar a probabilidade, ou seja, de que ocorra o evento que você deseja. Bom, e aí a gente precisa falar um pouco do limite. Limite é um conceito que foi criado para trabalhar com conjuntos infinitos. Só trabalharemos com espaços amostrais finitos. Então, nós não vamos nem utilizar o conceito formal, nem a noção de limite para trabalhar com probabilidade. Mas como é que essa noção de limite pode ser trabalhada com a estatística, né? Então, para ilustrar, eu trago uma distribuição gaussiana. E se a gente parar para pensar, a distribuição gaussiana ela só pode funcionar se a gente tiver um espaço de probabilidade infinito ou muito grande, realmente muito grande, acima de 1 milhão de possibilidades, né, de elementos nos eventos. Então, a gente precisa dessa continuidade para criar a curva gaussiana. Nesse aspecto, definir a probabilidade a partir de área ela é mais interessante do que definir a probabilidade em termos de função. Porque a área nada mais é do que um espaço infinito, né, que tem infinitos objetos, só que ele é limitado. Então, dentro do hexágono inicial, a gente tem infinitos pontos, só que é um espaço limitado pelo perímetro desse polígono. O mesmo a gente pode perceber. Então, aqui nessa região, a gente tem 34,1% de chance de ocorrer esse evento. Como é que isso é calculado? Isso é calculado através da área da região abaixo do gráfico. Essa área é calculada a partir do limite. O limite nada mais é do que... da integral. A integral nada mais é do que um tipo de limite. E quando a gente vai pensando nos extremos do nosso gráfico, a gente precisa sim trabalhar com limite de funções. Tá? Então, espero ter sanado a dúvida.